tudo bem? Fique aí para ouvir a palavra de Deus. Hoje vamos ler Salmo 2, mas antes eu queria só contar um testemunho para a glória do Senhor. Bem, hoje não, né? Assim, foi hoje. Hoje eu estava sentindo uma pequena dor, assim, na minha panturrilha. E, assim, era uma dor que eu tava, tipo assim, era uma dor bem um pouco chata, sabe? Não vou dizer que era uma dor muito intensa, mas era uma dor, assim, um pouquinho chata. Minha panturrilha estava dolorida. E hoje eu tinha ido à igreja e a gente orou ao Senhor, né? E, assim, quando a gente orou de joelhos, a minha panturrilha estava dolorida. Então, talvez orar de joelhos não ia ser algo muito bom. Sei que depois que a gente levantou, a gente ia dar início ao culto, né? Cujo é culto de consagração na minha igreja. Eu simplesmente, a dor cessou. E glória a Deus por isso. Glória, glória, glória a Deus. Então, eu comecei a fazer a fazer as coisas, e quando eu voltei pra casa, eu não tava sentindo nada, não tava mais mancando, não tava sentindo mais dor, não tava sentindo mais nada, e tudo isso pra honra e glória de Deus. Vamos ler então a palavra, né? Glória a Deus por isso, glória, glória, glória ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e Deus é perfeito. Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Bem, aqui a gente vê então que as nações elas estão se amotinando, ou seja, elas se amotinam, né? Elas estão conspirando, querendo ir contra o Senhor e o seu ungido. E a gente sabe que está falando sobre o Senhor Jesus, sobre o Messias. As nações elas querem ir contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu filho. E hoje a gente entende que o Senhor, todo aquele que o Senhor aceita, ele é um filho que foi adotado por Deus. Tudo aquilo que é do Pai é deles. E a palavra de Deus aqui diz assim, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Quando eu comecei a sentir essa dor na panturrilha, orei ao Senhor que essa dor passasse, cessasse. E eu fui pra igreja, estava sentindo a dor, mas não estava no controle, eu não me preocupei com isso, só confiei em Deus e a gente tem que confiar em Deus. E eu sei que quando começou o culto, né, como eu falei com vocês, a dor cessou para honra e glória do Senhor. E aqui, mesmo que o inimigo ele tente vir contra aqueles que são de Deus, a gente tem que entender que ele vai perder, porque o inimigo não passa disso, um perdedor. E a gente serve um Deus Todo-Poderoso. A gente sabe que o Senhor, ele cuida dos seus. Então todo aquele que foi chamado, todo aquele que foi escolhido, todo aquele que o Senhor aceitou, eles são protegidos por Deus, eles são guardados por Deus. Então ainda que o inimigo tente vir contra, a gente tem que ter a certeza que o inimigo ele não vai ter vez, porque o Senhor está com a gente. A palavra de Deus diz que se Deus é por mim, quem será contra mim? Em Romanos, né? Então a gente tem só que confiar em Deus. E muitas das vezes é o que a gente não está fazendo. O Senhor, ele fala com a gente muitas vezes na palavra dele, só que a gente insiste em nos apoiar em nosso próprio entendimento. Às vezes o Senhor vai e fala, não, estou com você, eu estou te protegendo, eu estou te guardando. E a gente vai e tem medo, a gente se preocupa, a gente cai em nossas próprias ciladas. Às vezes o inimigo ele não precisa nem tentar nos atacar, porque nós mesmos já falhamos, já damos ouvidos, dando ouvido, nos apoiando no nosso próprio entendimento, já estamos colaborando para as ações do inimigo, entende? O inimigo ele não precisa nem atuar, porque a gente mesmo já está fazendo o que não deveria. Mas a gente tem que confiar em Deus e descansar nele. Porque se o Senhor fala que ele cuida de nós e ele é fiel à sua palavra, ele tem zelo pela sua palavra, o que a gente vai se preocupar? Não, a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que descansar no Senhor. No último versículo, diz assim, beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Então, se você começar a buscar o Senhor,
sabe? O Senhor Jesus, ele tá sempre de braços abertos para te receber. O Senhor Jesus, ele tá sempre ali, sabe? Ele quer te receber, ele quer te abraçar, ele quer conversar com você. E isso só que a gente tem que entender que a gente precisa ter esse passo. A gente precisa de Jesus. E Jesus, ele já entregou a sua vida por amor a nós. Nós precisamos dar esse passo e falar: Senhor, eis-me aqui, por favor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero aprender mais sobre o Senhor, eu quero conhecer o Senhor. E é só uma atitude, é uma oração, sabe? É um momento ali que você não precisa se ajoelhar, você não precisa fazer nada complicado. Deus, ele te ouve até agora mesmo, você está sentado, deitado, em pé, ou em qualquer momento. O Senhor, ele vai te ouvir, ele ouve as nossas orações. Então, se a gente somente orar assim: eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero começar a buscar o Senhor, eu quero começar a servir o Senhor. E reconheço, Pai, que eu sou pecador, reconheço que eu sou errante, reconheço que eu sou falha, e eu sei que Jesus, ele entregou a sua vida por amor a mim naquela cruz, e que hoje eu fui perdoado pela sua graça, Senhor. E começar a viver uma vida com Cristo. Como são felizes todos os que nele se refugiam. E se a palavra de Deus diz isso é um decreto, é uma palavra do Senhor. E Deus, ele é fiel à sua palavra. Então, se o Senhor falou isso, como são felizes todos os que nele se refugiam. Refugie-se no Senhor, descanse nele e confie nele de todo o seu coração, sem se apoiar no seu próprio entendimento e nas suas preocupações. Jesus te ama, fiquem com Deus. Deus te abençoe.